Olá, meu nome é Kevin, eu sou desenvolvedor do aplicativo ID e responsável por criar toda a plataforma do projeto. Atualmente eu fico só na parte técnica, mas hoje precisei estar aqui porque recebemos muitos e-mails de usuários com dúvidas referente à Bíblia e referente a atualidades. Então, para isso, resolvemos contatar uma pessoa que vocês já conhecem, que é o Rony Kozer, ele que é presbítero da Assembleia de Deus e também mestre em teologia. Ele vai estar respondendo algumas questões para o canal e espero que vocês tenham as suas perguntas respondidas. Lembrando, se vocês quiserem fazer mais perguntas, vocês podem estar nos encaminhando por e-mail que vai estar na descrição do vídeo e também pelo aplicativo, pelo site do ID original. Tá bom? Tá certo? Olá, obrigado Kevin. Quero agradecer à equipe do ID pelo convite e espero de coração poder contribuir contribuir com todos os que usam o aplicativo, com todos que estarão assistindo esse vídeo. E a primeira questão que é levantada era um tanto, eu diria, delicada, né? Um tanto delicada. A questão do dízimo, eu penso que a gente precisa se trilhar esse caminho na reflexão em torno do dízimo com muito cuidado, com muito amor, eu diria com muita cautela, mas a gente precisa também criticar o que está acontecendo no Brasil, na igreja evangélica. Eu defendo que o dízimo é bíblico, mas eu insisto que a forma como nós estamos praticando ele não é bíblica. Eu ousaria até afirmar que é divorciado do Evangelho de Cristo, porque o dízimo se tornou uma espécie de barganha religiosa. Então as pessoas, isso parte tanto dos líderes quanto dos liderados. Então o pastor muitas vezes incentiva aos seus liderados a que dizimem, e os liderados muitas vezes dizimam visando benesses pessoais. Então eu penso que esta é uma ideia muito equivocada. Eu entrego o dízimo para receber 10 vezes mais. E dízimo não é isso, assim como outras formas de contribuição na igreja. A contribuição financeira na igreja, Kevin, ela é mordomia cristã, ela deve ser reflexo de mordomia cristã. E, portanto, eu acho que toda rigidez em torno desse assunto, ela se torna um escândalo na cruz de Cristo. Né? Por exemplo, um membro está passando... Você tem dois extremos, né? De um lado, aqueles que querem barganhar com Deus e usar a contribuição que fazem na igreja para poder gerar bênçãos espirituais para si, essa teologia de troca, né? Esse empreendedorismo religioso que a gente vê, para pegar emprestada aqui uma expressão do historiador Leandro Carnal. Então ele se aproxima de Deus com a sua contribuição dessa forma, que é uma forma consumista, reflete uma tendência pós-moderna e, portanto, entendo que é contrário ao Evangelho de Cristo, ou seja, não há um espírito de liberalidade, de ofertar como ação de graças, como gratidão a Deus, reconhecendo que Deus é Senhor sobre todas as áreas da minha vida, inclusive a financeira. Então eu contribuo sem necessariamente esperar receber 10 vezes mais. Mas, na outra mão, a gente tem uma rigidez muito severa em torno desse assunto, de modo que eu venho de uma formação em que a gente ouve líderes dizerem assim: o dízimo é uma obrigação. Isso é um absurdo, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, cristão, isso é um absurdo. O dízimo é tudo, menos uma obrigação. Ele pode ser entendido como um dever, não como uma obrigação. Então eu acho que isso... A outra questão, eu já participei de reunião de obreiros, por exemplo, onde o pastor chega e fala bem assim: irmãos, nós temos que ver que medida vamos tomar com relação àqueles que não estão dizimando. Ou seja, você já chega pressupondo que quem não está dizimando o está fazendo ou não está fazendo por uma atitude de má fé. Então isso revela a forma como é um dos reflexos dessa maneira como a gente conduz, Kevin, essa questão do dízimo, de maneira muito rígida. A gente não pensa no outro, eu penso que numa situação como essa a pergunta deveria ser outra: irmãos, o que está acontecendo para que vocês não dizimem? Eu me lembro de ter vivido uma situação num ambiente convencional, e aquilo me marcou muito, onde alguns líderes ali presentes começaram a questionar, alguns líderes ali presentes começaram a questionar a questão do não pagamento das mensalidades. E comentários muito severos começaram a ser feitos, porque o valor era muito irrisório, e é um absurdo as pessoas não pagarem, tal.
Do meu lado estava um pastor que na mesma semana eu tinha feito uma cesta básica para ajudar ele, porque ele não tinha o que comer dentro de casa. Eu imaginei o quanto aquela situação foi constrangedora para ele, né? E outros exemplos mais que eu poderia dar. Quando eu saí ali do espaço onde estávamos e conversando com aquele pastor, ele falou para mim, falou: olha, eu vim aqui para a reunião hoje de carona, porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Então, eu penso que de algum modo a igreja brasileira, ela está caminhando para se tornar uma empresa religiosa e deixando de ser igreja, de fato, nessas e outras questões. Então eu termino a minha fala, essa reflexão, Kevin, dizendo isso. Eu acho que o dízimo é bíblico, ele precisa ser praticado. Particularmente sou dizimista, faço com alegria, entrego o meu dízimo e saio da tesouraria, fazendo uma oração a Deus, agradecendo ao Senhor pela possibilidade de contribuir com o projeto. Esse discurso contra dízimo que a gente vê hoje, em grande parte, reflete também a incapacidade das pessoas de contribuir com o projeto comunitário do qual elas mesmas fazem parte. Eu não me alinho a esse discurso, mas por outro lado eu reconheço sim que a maneira como nós temos conduzido a questão do dízimo na igreja hoje, em grande medida, é divorciada do Evangelho de Cristo. Aí deixa eu só fazer uma pergunta, porque depois eu vou colocar no vídeo. Claro. É que teve pessoas, já chegou em situações em que pessoas preferiram fazer projetos sociais para ajudar as pessoas do que dar o dízimo. Por exemplo, prefiro pegar o dinheiro do meu dízimo e comprar comida para dar a alguém que está precisando. E isso pode ser visto com bons olhos, no caso, no sentido seria não de correto. ajudar, mas seria correto? Ou deveria conversar com o pastor, deveria seguir mesmo o protocolo de dar o dízimo? Não, claro, Kevin, eu não tenho uma resposta, digamos assim, fechada para essa questão, porque isso vai muito da realidade local. Eu, por exemplo, a minha igreja, o meu pastor, onde eu sirvo ao Senhor, é um pastor sério, faz um trabalho social expressivo. Então você tem satisfação de dizimar. Mas eu tenho amigos que já chegaram para mim e falaram: olha, a igreja construindo rampa de skate, a igreja custeando viagem para o filho do pastor fora do país, o camarada que não trabalha, o camarada que não dá um dia de serviço para ninguém, e a igreja bancando esse tipo de regalia, né? Então, assim, tem questões que a gente vê que são absurdas, de fato. E eu acho, Kevin, que esse tipo de reação reflete em grande medida a insatisfação da igreja com a maneira como o dízimo é administrado, o que é muito sério, né? Então eu penso que o dízimo na igreja, ele precisa atender a um projeto comunitário. Deus não precisa do meu dinheiro, mas a igreja precisa do meu dinheiro, né? A igreja precisa da minha contribuição. Então a partir do momento que eu vejo que estão acontecendo abusos, eu, embora entendo que não é a forma, vamos dizer assim, Kevin, qual é o ordinário, né? Qual é o correto a se fazer? É o dízimo ser entregue à igreja e entender que esse dinheiro vai ser administrado com responsabilidade. Mas o fato é que às vezes, ou em muitos casos, isso não acontece, né? Então eu vejo isso também como uma forma de reação a esses abusos que têm acontecido e naturalmente isso deve ser evitado. Esse é um tema realmente muito delicado, Kevin. Divórcio e novo casamento. Eu preciso, para responder a essa pergunta, ou essa questão que sempre é levantada, sempre gera muitos questionamentos, eu quero assim, eu preciso dizer que eu preciso ponderar alguns pontos, né? E algumas questões que eu vou levantar pontualmente para analisar essa questão do divórcio e novo casamento. Em primeiro lugar, eu humildemente admito que não tenho uma experiência pastoral, portanto, a minha fala é como teólogo. Mas eu respeito os pastores que me assistem, entendo que o pastor, ele é alguém que está na realidade da igreja lidando com pessoas nessa situação, e ele naturalmente precisa, eu como teólogo preciso naturalmente ser muito sensível ao fato de que quem está sentindo isso de modo muito mais expressivo é o pastor que lida com igrejas, que lida com ovelhas. Como professor de teologia, como amigo, eu já lidei com situações de casais em crise, e o meu esforço foi sempre no sentido de salvar o casamento, sempre no sentido de resgatar o casamento. Então a primeira coisa que eu coloco aqui é que eu me coloco numa condição, numa posição de humildade para reconhecer que eu não sou pastor de igreja e naturalmente a minha experiência ela não brota de uma experiência de pastorado.
Então eu respeito esse fato. Uma segunda questão que eu coloco, eu penso que, mesmo não sendo pastor, mas falando como teólogo, como alguém que já se esforçou para ajudar casais em crise, eu penso que a gente precisa avaliar cada caso de maneira individual. O divórcio, a gente não pode pensar divórcio e novo casamento como uma linha de produção. E a igreja muitas vezes trata essa questão dessa forma, né, como se fosse tudo igual. Quem se separou está em pecado, se foi para o segundo casamento está em pecado, é reprovado por Deus. Alguns, eu já ouvi pessoas dizerem que esse segundo casamento está debaixo de maldição, e interpretações as mais variadas que a gente tem, né? Então eu não penso dessa forma, eu acho que cada situação precisa ser avaliada. Um terceiro ponto é que eu acredito que Mateus 19 e Deuteronômio 24 têm sido usados de maneira muito irresponsável, Kevin, do ponto de vista hermenêutico e exegético, para analisar divórcio e novo casamento no nosso contexto. Por quê? Eu acredito que qualquer pessoa que trabalha com interpretação bíblica e usa as ferramentas da hermenêutica e da exegese ali, com certeza vai esbarrar em algumas questões que a igreja afirma sobre divórcio, baseando-se nesses textos de Mateus 19 e Deuteronômio 24. Né? E muitos construtos teológicos que a gente tem a respeito desta questão são derivados, na verdade, mais do pensamento eclesiológico do que, de fato, da Bíblia. Né? A gente precisa começar partindo do fato de que Mateus 19 e Deuteronômio 24 estão tratando de uma questão que está dentro de um contexto cultural específico. Né? Na verdade, o assunto ali nem é divórcio como acontece na nossa cultura. O assunto ali é repúdio, que era uma prática específica entre os judeus, e Jesus, na verdade, está fazendo um clamor em favor da mulher, porque a mulher era colocada numa condição extremamente humilhante. Ela era dispensada pelo marido sem receber a carta de repúdio, não podia ser assumida por outro homem. E os caras eram tão canalhas, né, que eles mandavam a mulher embora por qualquer razão, por qualquer motivo, e não davam a ela a possibilidade de um novo relacionamento. Olha que interessante, né? Você vê que o uso desses textos na igreja em geral é tão precário em termos interpretativos, que o que Jesus está, na verdade, defendendo em Mateus 19 é justamente a possibilidade da mulher entrar num novo relacionamento, para que ela não caísse numa condição de desgraça social, por assim dizer, moral, ética, enfim, né? Então Jesus não aprova a separação, Jesus não aprova a atitude deles, mas uma vez que eles tinham feito isso, dispensado a mulher, Jesus fala, olha, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu dar carta de repúdio. Justamente para quê? Para que a mulher não ficasse desamparada, né? Então a gente quer analisar divórcio hoje dentro de um olhar sociológico, antropológico, cultural absurdamente diferente do da Bíblia, e a gente quer trazer aquilo para cá. Eu sei que alguns professores, pastores, teólogos poderão olhar para mim, como já me falaram, Rony, você está falando como um teólogo liberal, dizendo que a Bíblia não se aplica aos nossos dias. Eu não estou dizendo que a Bíblia não se aplica aos nossos dias. Mesmo teólogos ortodoxos reconhecem que há textos, que há partes da Bíblia que não se aplicam aos nossos dias. E eu entendo que é o caso de Mateus 19 e Deuteronômio 24. Né? Você fala bem assim, então, Rony, o que a gente faz com esses textos? Descarta eles? Não, de forma alguma. Porque o princípio que está ali continua valendo. Jesus deixa isso claro. Qual é o princípio? Não separar. O princípio é o que Deus uniu, o homem não deve separar. Esse é o ensino de Jesus, é o ensino da Bíblia de um modo geral. Agora, como teólogo, como alguém que lê a Bíblia, que ama a palavra de Deus, eu também entendo que também é evangelho eu me tornar sensível à condição daqueles que fracassaram no casamento e não fechar a porta da graça para eles, como se eu tivesse essa autonomia, né? Então, essa ideia de que casou de novo, está no segundo casamento, está no terceiro casamento, está condenado ao inferno, as pessoas não falam isso explicitamente na igreja, mas a maneira como nós tratamos, de certo modo, o pano de fundo é esse, né? Então a pessoa casou novamente, está condenada, vou pôr para fora. Eu até posso, eu entendo, Kevin, e aqui é um quarto ponto que eu quero abordar, a gente discutir se a pessoa tem condições ou não de exercer uma função ministerial. O camarada é pastor, divorciou, casou de novo, né? Ou é um presbítero, ou é um evangelista, enfim. Tudo bem, vamos discutir, né? A mulher é uma pastora, divorciou, casou de novo, tem condições ou não de estar à frente de uma igreja, de estar à frente de uma classe ensinando. Podemos discutir tudo isso. Agora, daí eu fechar a porta, né, criar situações psicológicas na igreja que vão expelindo essa pessoa, Kevin, eu entendo que isso é um escândalo à cruz de Cristo. Né?
Aí talvez você vira para mim, aqui eu vou colocar uma quinta questão. Talvez, Kevin, você vira para mim e fala bem assim: ah, Rony, então o camarada que aprontou, que traiu a esposa, o cara já era crente e aprontou pra caramba e fez tudo errado e casou de novo e aprontou. E essa pessoa, como é que fica? Como é que fica esse segundo relacionamento? Ora, nem sempre é possível reparar os danos de um erro, né? Mesmo assim, entendo eu que o Evangelho é uma possibilidade de recomeço para essa pessoa, né? Para esse casal que se casou na pior condição possível, né? Mesmo assim, se há arrependimento sincero, se existe um arrependimento verdadeiro, se existe um desejo de se manter o casamento, de se seguir o princípio bíblico, esse casal expressa isso, eu acho que a igreja não pode ficar lançando sobre ele estigmas, né? Mais uma vez, eu admito a possibilidade de que a gente vá discutir se eles vão ou não exercer alguma liderança na igreja, algum papel na igreja, mas privar da comunhão, privar da Santa Ceia, privar do céu, né? Privar de um relacionamento entre irmãos. Eu penso que esse não é o caminho, eu entendo que essa não é uma forma correta de se tratar essa questão. Ainda uma sexta questão que eu queria abordar, eu falei no início dessa fala, Kevin, que a gente trata a questão do divórcio e novo casamento como uma linha de produção, como se fosse tudo igual, todo mundo que divorciou porque fez errado, porque pecou, porque aprontou, e não necessariamente. Se o divórcio acontece, na maioria dos casos pelo menos, naturalmente você já pressupõe que ele aconteceu porque o casamento não estava bom. Gente, a maioria das pessoas que divorciam não divorciam porque o casamento estava bom, porque o casamento estava saudável. É porque se tornou ruim, é porque se tornou insustentável. Agora, aqui entra uma última questão, Kevin. Eu também não legitimo o divórcio. Eu penso que o papel da igreja é lutar contra o divórcio, é aconselhar, é orientar, é trazer instruções, é trabalhar com o casal, é trabalhar com as pessoas. Mas é claro, o casamento, para se manter, precisa haver abertura dos dois lados, precisa haver um esforço dos dois lados. Ambos os lados têm que se abrir para uma ajuda externa, para orientações, para mudança de comportamento, né? Para o crescimento. Eu já vi situações de casais em crise em que um lado carrega sozinho, ou seja, vai chegar um ponto que isso vai ficar insustentável, né? Então a igreja não pode realmente legitimar o divórcio, mas ao mesmo tempo ela precisa ser sensível para com aquelas pessoas que fracassaram na questão do casamento e partiram para um divórcio e até mesmo um segundo e um terceiro casamento. Enfim, eu acho que a igreja tem que se abrir para isso e acolher essas pessoas, tratá-las e recebê-las com o amor de Deus. Eu sempre resumo toda essa fala minha na seguinte afirmativa: né? A igreja precisa ser radical com relação ao divórcio, mas flexível com relação aos divorciados. É o meu entendimento dessa questão, Kevin. Eu acho que nós estamos mais próximos do Evangelho quando fazemos isso. Não é produzindo um discurso de estigmatização, de agressão, de exclusão, que nós vamos tornar a igreja mais saudável e fortalecer os nossos casamentos. Mas é lidar com a realidade do fracasso humano e procurar minorar os seus efeitos e trabalhar para que divórcios não aconteçam. É o meu entendimento dessa questão. E você acha que todas as igrejas, incluindo a Assembleia de Deus, que menos faz políticas sociais dentro do ministério, deve aplicar eventos para ajudar o casal, fazer algumas ações dentro da própria igreja, não sei, trazer alguém mais experiente para palestrar, ou dinâmicas para ajudar os casais que mais estão passando por crise no relacionamento? Kevin, eu entendo que a igreja, vou falar assim, partindo do meu contexto, que é a Assembleia de Deus, eu entendo que há um trabalho importante que tem sido feito, há um trabalho expressivo, eu diria, mas eu penso que a gente encontra, né, aqui e acolá, igrejas que fazem um trabalho muito interessante, voltado à família, mas é preciso dizer também que, de um modo muito significativo também, o que a gente vê hoje voltado à questão de palestras para casais se tornou muito clichê, muito redundante, muito repetitivo, não há profundidade. Muitas vezes quem está falando, né, não são pessoas que dialogaram com a psicologia, que dialogaram com a psicanálise, que dialogaram com a terapia familiar, e às vezes o pior, não dialogaram nem com a teologia nem com a Bíblia. É muito comum isso, né? Então eu acho que esses eventos voltados a casais, eles precisam contar com vozes autorizadas, né? Gente que realmente pesquisa, estuda, que tem experiência. Eu não acho que quem vai falar para casais tem que ter um casamento perfeito.
Aliás, eu acho que é um pré-requisito fundamental não ter um casamento perfeito, para falar para casais, né? Porque a gente aprende com os próprios erros, né? E a partir disso compartilha vivências e experiências de como corrigir esses erros e como melhorar o relacionamento, né? E, aliás, a gente ouve palestras para casais e a impressão que a gente tem, Kevin, é que está se lançando sobre os casais uma utopia, que é justamente essa utopia do casamento perfeito, que não existe, né? O casamento, ele é imperfeito porque os cônjuges, o homem, a mulher, são imperfeitos. Qual a importância, o papel do ensinador na igreja? O ensinador, claro que é de todos os aspectos. Aquele que ensina na escolinha dominical, aquele que ensina na doutrina, não tem necessariamente seu pastor na doutrina, por exemplo, mas em todo aspecto mesmo da vida eclesiástica. Sim. A sua pergunta é muito boa, Kevin, porque o pastor, naturalmente, também ele é um ensinador, né? Ele precisa ser um ensinador. O pastor precisa ter esse cuidado e vale destacar que isso não é só também papel do pastor. Naturalmente, para isso existem os educadores cristãos na igreja. Eu defendo, Kevin, que uma igreja saudável passa por um ensino de qualidade na igreja. Um ensino das escrituras, um ensino teológico, como você bem falou, Kevin, em todos os setores de educação cristã da igreja, né? Então, o educador tem um papel preponderante, eu diria. A gente valoriza muito no pentecostalismo a pregação. E no nosso livro Escola Dominical, O que Você Precisa Saber, que eu escrevi em coautoria com o professor Robson Santos, houve um tópico, inclusive, que eu escrevi, intitulado A Balança Está Desigual, que a gente valoriza muito a pregação e acaba... Eu vou usar uma palavra aqui, você que me assiste talvez vai se chocar, mas é uma realidade. Eu tenho sentido isso na pele há pelo menos 20 anos. A gente convive com um total desprezo pela educação cristã. É uma pena isso, ok? Os trabalhos de campanha, congressos, eventos nesse perfil superlotam, né? Quando você desenvolve trabalhos de ensino bíblico na igreja, você tem uma negligência muito grande. É claro, né? Sem radicalismos, sem generalizações. É claro que há muitas pessoas na igreja que se abrem, que gostam, que participam, que são frequentadores da escola dominical, que participam dos eventos de ensino bíblico, mas em contrapartida há uma rejeição muito grande, há um desprezo muito grande, a palavra é essa, né? E o educador, ele é fundamental, Kevin, por quê? Porque é ele que consolida na mente dos aprendentes as doutrinas centrais da fé cristã, princípios para a vida, valores éticos, né, que orientam nas escolhas, nas decisões, e ele contribui de certo modo para formar o caráter cristão nos aprendentes, né? E eu diria isso valendo aí para todas as faixas etárias, né? Então ele tem um papel fundamental. A gente se preocupa muito em trazer as pessoas pela pregação, mas parece que a gente se esquece que quem vai trabalhar essas pessoas são os ensinadores da igreja, né? São os educadores cristãos. Eu vim de uma igreja que gastava 50 mil reais com um evento. E o pastor dessa igreja sentou comigo e falou bem assim: Rony, tranca o seu mestrado. Então veja, Kevin, é um contrassenso, porque a gente investe muito numa área e na formação de mestres, na formação de doutores, nos setores de educação cristã da igreja a gente não investe, né? A gente desaconselha até a que se invista nesse tipo de formação, como aconteceu comigo. Eu acho isso uma tragédia para a igreja. Não por acaso, Kevin, nós estamos presenciando o ocaso do evangelicalismo brasileiro. Que o que a gente vê hoje se configurar diante de nós não é evangelho, né? É uma coisa estranha que se coloca diante de nós. É claro que há homens de Deus, há mulheres de Deus, há pastores sérios, há igrejas sérias, há igrejas comprometidas com o evangelho, mas parece que institucionalmente, de um modo geral, a gente percebe o declínio da igreja brasileira. E isso é preocupante, muito preocupante, muito preocupante. E acredito que o resgate da igreja passa pelo ensino da palavra. Crentes maduros são crentes bem ensinados doutrinária e teologicamente. Então, um crente que é movido apenas pelo fervor espiritual, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai cair em extremos. É apenas uma questão de tempo, né? Às vezes nem muito tempo. Ele já cai em extremos, numa fé muito superficial, que não resiste a qualquer crítica que é feita, porque ele não tem solidez, ele não tem
ele não conhece nem os fundamentos da fé que ele alega professar, né? Então, um crente precisa sim ser bem ensinado para ter sim uma boa estrutura, uma boa maturidade cristã. Então, acredito que essa importância é fundamental e não pode ser relegada a um segundo plano. E você acha que isso que tu acabou de falar se encaixa perfeitamente naquele versículo de Oséias, que é: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento? Kevin, é claro que, hermeneuticamente falando, o texto ali está falando do conhecimento de Yahvé, né? Israel precisava conhecer o Senhor. Então, por aplicação, eu trago isso para nós, é claro, com certeza. Então, acho que a resposta à sua pergunta é um sim. Eu diria um retumbante sim, né? Mas respeitando-se, é claro, os limites hermenêuticos. Então, a gente olha assim, falta conhecimento do Senhor, falta conhecimento de Jesus, Kevin. Mas por que falta esse conhecimento? Porque falta interesse pelo aprendizado bíblico, né? Pelo letramento bíblico. Tá? E aí, Kevin, eu vou pegar um gancho na sua pergunta, que é muito boa, para dizer o seguinte, né? Para lembrar que Paulo, quando está no fim do seu ministério, no auge do seu ministério, ele diz bem assim: eu sei em quem tenho crido. Ele não fala, eu sei em que tenho crido. Então, quando eu defendo o papel do ensino bíblico na igreja, eu tenho como pressuposto fundamental o conhecimento da pessoa de Jesus, acima de tudo. Então eu conheço Jesus na medida em que eu conheço as doutrinas, na medida em que eu conheço as escrituras, na medida em que eu conheço as histórias dos evangelhos. Entende, Kevin? Essa é a ideia. É para levar ao conhecimento de uma pessoa. Porque o que é ser cristão? É relacionar-se diariamente com uma pessoa. E quem é essa pessoa? É Jesus. Então o conhecimento do Senhor passa pelo ensino bíblico. Rony, o que você entende por boicote ministerial? Kevin, essa é uma prática muito psicológica, às vezes não tão psicológica assim, muito recorrente nas igrejas, infelizmente. E que revela também a nossa incapacidade de conviver com o divergente, aquela pessoa que discorda, e naturalmente isso acontece muito por parte das lideranças eclesiásticas. É muito comum. Às vezes você tem um obreiro que vou falar no caso da realidade dos obreiros, né? Você tem um obreiro que ele discorda da posição do pastor em algumas questões, e ainda é muito forte no nosso meio aquela ideia de não tocar o ungido do Senhor, né? Uma leitura do ponto de vista interpretativo é um absurdo, né? Você tomar aquele texto lá do Antigo Testamento para legitimar essa aceitação passiva de todas as atitudes do líder da igreja, inclusive seus erros, né? Então eu acho que muitos pastores, inclusive, se escondem atrás desse texto, não é atrás do texto bíblico, é atrás da interpretação equivocada das pessoas na igreja sobre essa passagem. Então você tem alguém que discorda, que francamente fala para o pastor, eu não penso dessa forma, eu acho que se o senhor fosse por esse caminho seria melhor. Isso é muito comum também, Kevin, em denominações que têm um perfil de liderança muito centralizador, onde o pastor dita todas as regras, o pastor é quem escolhe, é quem faz tudo, enfim. Então o pastor, ele, para legitimar a sua posição, ele começa então a criar situações, né, de constrangimento, de exclusão, de não participação daquela pessoa que discorda, daquela pessoa que ousa falar. Eu vivi isso na pele algumas vezes, né, e nas vezes que aconteceu comigo, eu não me coloquei como um inimigo do pastor, muito pelo contrário. Eu sentei com o pastor, eu estou falando aqui a partir da minha experiência, né? É claro que reconhecendo que isso assume vários formatos e isso acontece numa realidade macro, né? Mas vou falar, é uma realidade macro que refletiu também na minha experiência micro, ou seja, na minha experiência pessoal. E isso aconteceu comigo e eu sofri, Kevin, agressões gratuitas, né? Ataques gratuitos pelo fato do líder não entender isso, né? Você se coloca de maneira não pública, não é você chegar numa reunião ali de lideranças, de obreiros e constranger o pastor, e não é isso. Você, em alguns momentos, sentar com o pastor pessoalmente, pastor, eu discordo dessa postura, e você honestamente falar isso para o pastor, e a partir dali você passa a ser visto como inimigo, né? Situações que poderiam ser conduzidas de outra forma e acabam sendo tratadas de uma maneira muito agressiva, muito grosseira, muito excludente, né? E esse tipo de postura vai sendo, às vezes, o líder, longe de voltar atrás e reconhecer que errou com o liderado, muito pelo contrário, como aconteceu comigo, né? Muito pelo contrário, ele legitima a sua atitude.
E o problema disso é que ele vai gerando outros líderes também com esse perfil, né? O que a gente vê na igreja hoje é que, naturalmente, esse é um formato de liderança em declínio. Em declínio. As pessoas já não suportam mais esse tipo de coisa, porque as pessoas estão entendendo que pastor é humano, e pastor também erra, pastor também falha, e a liderança precisa ser participativa. A liderança de uma igreja precisa ser democrática, né? Ou seja, as pessoas são o corpo de Cristo, participam, o líder é respeitado, o líder é amado, mas quando ele entende que ele, exercendo uma liderança participativa, isso vai ser bom para o ministério, ele inclui as pessoas e ele torna as pessoas partícipes desse projeto também local que é uma igreja, né? Então ele constrói isso junto. Então se ele erra, não é ele errou, nós erramos. Se ele acerta, não é ele acertou, nós acertamos. Quando é uma liderança democrática. Mas no que a gente tem visto em muitos lugares, infelizmente não é assim que acontece. O líder age sozinho, toma todas as decisões, ele começa a criar situações psicológicas, começa a privar do púlpito quem discorda dele, quem pensa diferente, mesmo que essa pessoa faça isso respeitosamente, né? Ele não aceita o fato dessa pessoa discordar dele, né? E a gente critica a doutrina da infalibilidade papal, mas nós evangélicos fazemos a mesma coisa, né? Quando a gente tem essa ideia do pastor como alguém que é infalível. Então, eu acho que isso precisa ser seriamente revisto. E, infelizmente, Kevin, nós temos muitas pessoas, inclusive obreiros, adoecidos emocionalmente, porque foram feridos por pastores, pastores que não voltam atrás, que não pedem perdão, pastores que excluem, pastores que dizem graças a Deus quando aquela pessoa sai da igreja, né? E eu até lamento dizer, Kevin, esse tipo de liderança, na verdade, está gerando líderes que não são pastores de verdade, né? Gente que está mais preocupada em manter a posição, o status quo, do que realmente pastorear o rebanho de Deus, né? Então acho que isso precisa ser seriamente revisto na igreja brasileira. É isso que eu chamo de boicote ministerial, né? É quando o líder começa a psicologicamente excluir a pessoa porque ela pensa diferente em algumas questões.